Seja muito bem-vindo ao Felicidade Empreendedora. Aqui você aprende que empreender não precisa ser um fardo, não precisa ser tão difícil assim. Você pode construir empresas com lucro e liberdade e mais, não cometer as falhas que a maioria dos empresários cometem, que é desfrutar apenas de um lucro momentâneo ou de um prolabore. Estamos aqui com um convidado que ele leva isso para sua casa. Não só o cheirinho, mas o churrasco mesmo, para sua casa, para o seu evento. Estamos aqui com o Elias, da empresa churrasco.com. Muito obrigado, Elias, pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. Então, é um prazer estar aqui com você, né, abrindo um pouco aí o mundo do churrasco. Como você disse, né, a gente vai aí levando o churrasco para a casa do cliente e trazendo essa experiência gastronômica também. Muito obrigado. O Elias, a pessoa do Elias, comia muito churrasco na infância, adolescência? Como é que foi aí? Conta um pouquinho da sua história antes do churrasco. Eu comecei a trabalhar na área de gastronomia justamente porque eu sempre amei carnes, né? Então tá comendo carne, tá com amigos, rodeado ali, tomando chopp, enfim, isso aí foi tudo caminhos que trouxe eu para começar a empreender nessa área, que é a área de eventos, a área gastronômica, e o churrasco sempre é bom, né? Tá reunido ali, a gente já quer uma picanha que é o carro-chefe. E para você que é vegetariano, vegetariana, não saia daí, tá? Porque aqui a gente está falando sobre negócios. O modelo de negócio dele é carne. Então, você vai aprender também, mesmo sendo vegetariano, vegetariana, se esse é seu caso. Se gosta de churrasco, talvez, né? Com certeza. Vai gostar um pouco mais ainda, né? Dizem que a picanha do mineiro é o queijo, né? Então, a gente faz também o queijo coalho lá no churrasco, que é muito bom e sai muito também. Eu vi uma piadinha dessa do jogador Ronaldinho Gaúcho, quando veio jogar em Belo Horizonte, no Atlético, né? Sempre tem ele dizendo que nunca viu isso, que até no churrasco tinha queijo. Tem que ter o carro-chefe do mineiro, né? Então, acho que a gente consegue colocar em todos os menus aí que tem um queijinho ali, um queijo coalho, um queijo Minas, é muito bom. Você empreende há quanto tempo nesse mercado? Foi o primeiro negócio? Foi o primeiro negócio e a gente conseguiu se manter, né? Tem 10 anos, esse ano, 2025, fazem 10 anos. A gente começou em 2015. Apesar de ser novo, né, eu comecei a trabalhar na área de eventos, ajudando outras empresas do mercado e consegui também angariar, né, novos clientes para a minha empresa e consegui também fidelizar essa cartela de clientes aqui, não só em Minas, como em São Paulo também. A gente está começando aí a abrir novos caminhos. Você então está atendendo São Paulo também? Campinas a gente atendeu, Americana a gente atendeu e temos bons mercados lá também. Águas de Lindóia, já fiz algumas sondagens também. Você começou sozinho ou com mais um colega, amigo? Como é que foi? Não, eu comecei sozinho na área de churrasco, né? E a gente começou a atuar em Belo Horizonte. E quando começou a surgir demandas para outras cidades... Tá, mas aí você começou sozinho, mas tinha um colega, um funcionário? Quanto contratou o primeiro funcionário? Perfeito. Nós tínhamos 2 pessoas trabalhando já desde o início. E assim que foi surgindo clientes maiores, demandas maiores, a gente foi trazendo, né, mais pessoas para a equipe. Hoje aí nós temos uma média de 15 pessoas que estão trabalhando de forma fixa com a gente nesse mercado de churrasco. E como que começou assim? O Elias começou com 1 funcionário, 2 funcionários? Você fez algum tipo de treinamento, de curso, aprender a precificar? Qual foi o desafio do primeiro ano? Perfeito. A padronização de serviço hoje é o maior desafio, né? Ainda continua sendo um desafio a gente conseguir ter uma equipe qualificada e padronizada para atender essa área, né, de evento, porque o dinamismo do evento faz com que a gente tenha que ter essa leitura rápida, né, da situação. Então, hoje, você ter uma equipe qualificada para solucionar ali questões que surgem de última hora é o mais desafiador no mercado. Foi no primeiro ano e ainda é hoje. E aí você aprendeu mesmo no feeling, assim, no cara e coragem do empreendedor, né? Eu acho que eu posso dar o preço de X, eu compro a carne por tanto, como é que foi isso? Na verdade, o mercado de carne, ele oscila muito, né? A proteína, no Brasil particularmente, ainda mais por estar atrelado ao dólar, hoje o preço da picanha é um, amanhã o preço é outro, né? Então a gente acaba conseguindo... Você comprava, por exemplo, 30 na época, o quilo de picanha era quanto? Não, na época, sei lá, 30, 29 reais a gente achava, hoje não acha mais. E o preço de venda do churrasco pronto, você precificava mais ou menos em quanto? A gente coloca 50% acima, né? Então Entendi. A gente faz essa margem para ter uma precificação ali mais assertiva para o cliente final. E a empresa cresceu bastante nos primeiros 3, 4 anos? Nos primeiros 3, 4 anos cresceu muito, né? Aí veio a pandemia. Isso logo que eu queria falar, porque no mercado dele era só atender eventos, né?
E aí vem a pandemia. Como que você passou por isso sendo empreendedor novo ainda? A pandemia veio, você estava com 5 anos de empresa. Sim, foi... Seus clientes eram como? Você atendia empresas, eventos corporativos? Na época da pandemia ainda atendia muita pessoa física, né? Então foi muito desafiador manter as coisas funcionando, porque tem todo um custo só da empresa estar aberta. E a área de eventos foi a primeira a fechar e a última a abrir, né? A retornar, principalmente em Belo Horizonte. Teve mais restrições, por ser uma cidade muito grande. Então foi muito desafiador, né? O prefeito da cidade de Belo Horizonte, gente, na época, Alexandre Calil. Isso. Eu não estou aqui falando mal dele, mas é histórico, né? Foi muito cuidadoso. Teve essa revolta por parte dos empreendedores, dos lojistas, né? Que foi a cidade, se não me engano, talvez uma das... foi com o maior... a maior parada, né? Fechamento do mundo, talvez, ou uma das maiores, né? Foi uma das maiores e pega muito porque em contratempo, né? Em relação a isso, a esse caminho, Belo Horizonte é a cidade que tem maior quantidade de bares e restaurantes no Brasil, né? Então a gente tem que fazer esse balanceio entre fechar por causa da pandemia, que era necessário, né? Mas também manter os empreendedores foi muito difícil. Eu me lembro que São Paulo abriu, outras cidades abriu, Belo Horizonte não. Eu me lembro de uma entrevista dele dizendo que ele não governava para uma meia dúzia de lojistas. Até eu, que não sou muito envolvido com política, fiquei meio bravo na época. Sim, né? Foi desafiador, mas graças a Deus, quem conseguiu se manter, acabou que também pós-pandemia conseguiu crescer muito também na área. E o que você dá de conselho? O que você aprendeu assim com isso? Você, às vezes, está hoje atendendo, normal, tem um nível de faturamento, e de repente, de um dia para o outro, surge algo incomum, uma pandemia, e muda tudo. O que você aprendeu, por exemplo, emocionalmente? O que o empresário tem que ter de emoção? Porque tem coisas que a gente não controla. E talvez de reserva de caixa, né? Você não contar que as coisas vão acontecer sempre do jeito que estão, que imprevistos podem acontecer. Emocional, reserva de caixa, o que você aprendeu com isso? Eu acho que todos os empresários que se manteve aberto ali, né, na pandemia e quis continuar na área de eventos, a primeira coisa que teve que ter foi resiliência, né? Suportar mesmo essa pressão de boletos chegando, de manter a empresa. Então essa dinâmica de mudar também o perfil da empresa, essa identidade da empresa foi muito importante para aprender, né? A gente teve esses feedbacks também que a gente mudou muito o perfil, né, da empresa. A gente começou a servir delivery também para segurar esse tempo da pandemia e acabou conseguindo criar essas cartas, tirar essas cartas da manga, né, para estar ali suportando essa pandemia. O empreendedor tem que mudar rápido, né, porque se eu não posso mais fazer eventos grandes, o cliente, quem come o churrasco, quem come a carne, não vai parar de comer. E você tem que flexibilizar rápido. Muita gente sobreviveu, né? Porque você mudar essa estratégia de um dia para o outro, agora eu vou atender pessoa física lá na casa delas, vou aumentar esse número de atendimento. Aí tem aquela questão também de muita gente não querer receber, né, as pessoas. Aglomerações, né? Por causa do vírus, mas tem que ter essa adaptabilidade, né? Entregar lá rápido. O delivery foi a base, né, para todo mundo se manter. Todos os restaurantes começaram a levar delivery, começaram a ter as lives também, então a gente começou a atender algumas lives nos bastidores ali, servindo a equipe, tendo um coffee break, e o próprio churrasco também serviu como cenário de algumas lives também. Então isso a gente conseguiu manter girando a máquina, né? É importante a gente atender por mais de um canal, né? Com certeza, com certeza. Várias fontes de receita para não ficar na mão de uma só e num imprevisto como esse a empresa ter dificuldades. E você hoje, aí a pandemia passou, e hoje está com quantas pessoas no time? Hoje eu tenho 15 pessoas no time. Diretas? Diretas. E indiretas, prestador de serviço? Olha, com freelance a gente chega a dobrar esse número, uns 30 a 40 pessoas trabalhando aí semanalmente, mais fixas com a gente são 15 pessoas. Ok. E daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai aprofundar um pouco mais, tanto na história da churrasco.com, quanto também no que, né, nas estratégias que o empresário precisa de ter para ter seu negócio sustentável. Um negócio com cultura, com processos e que esteja estruturado realmente para crescer e que não seja um problema no colo do dono logo à frente. Você está gostando do conteúdo? Não se esqueça de curtir aqui embaixo, compartilhar com seus colegas empreendedores e mais, comente, será um prazer ouvir a sua opinião. Não se esqueça que toda quinta-feira às 20 horas, episódio novo aqui no canal. Não fique de fora de nenhum e movimente seu negócio, levando ele para um nível muito melhor. Se você quiser se aprofundar um pouco mais e conhecer o que temos para melhorar a gestão da sua empresa, você pode clicar no link da descrição e saber como funcionam nossos encontros presenciais de networking e também
online se você está longe de Belo Horizonte. Não perca tempo, vai na descrição e será um prazer receber você, receber o seu contato. Quero perguntar para o Elias qual o diferencial da empresa, os produtos que ele tem, para falar para você. Quem sabe amanhã você vai contratar o Elias aí para fazer aquele mega evento aí, aquele mega churrasco aí na sua casa, no seu evento. Vamos lá, Elias? Perfeito. Olha, hoje um dos grandes diferenciais da nossa empresa é realmente gerar essa comodidade para o cliente, né, de não preocupar com nada do evento, né? A gente mexe com churrasco de carro-chefe, mas no evento a gente sabe que tem tantas outras demandas, bebida, chopp, a própria equipe, todo o maquinário. Então a gente proporciona esse conforto para o cliente de fechar tudo somente com a gente na nossa plataforma, e a gente consegue solucionar todas essas necessidades que o cliente tem dentro de um evento também. E num preço, um custo-benefício bom. Com certeza, eu acho que um dos Porque às vezes o cara que vai fazer um evento pensa, não, eu vou contratar o chopp direto, porque se eu contratar com o Elias, eu vou pagar muito mais caro, porque ele vai comprar o chopp lá na empresa do chopp e vai me repassar. Como é que funciona isso? Olha, um diferencial de fechar tudo com a gente é o poder de negociação que a gente tem, né? Como a gente negocia em lote, né? A gente conversa com um fornecedor de chopp, por exemplo, negociando 10 eventos, né? A gente consegue englobar isso tudo. E quem vai fazer o evento vai conversar com uma pessoa só, não vai ter que ligar para 10 fornecedores diferentes. Passar raiva às vezes com um fornecedor que não apareceu. Como é que está seu planejamento estratégico nos próximos anos aí? O que você está planejando para a empresa? Excelente. A nossa empresa já tem uma trajetória ali traçada, né? Que é aumentar a renda com outras questões de eventos também, inclusive a área de equipamentos, é uma área que a gente está muito focado, né, em mexer com aluguel de equipamentos de evento, de churrasco. Enfim, quais equipamentos, por exemplo? Pit smoker, parrilhas argentinas, varal de costela. Né? Nesse mundo do churrasco tem uma gama de equipamentos que podem ser alocados e que às vezes não compensa para a pessoa comprar, né? Porque às vezes ela não vai usar sempre. Então a gente está pensando mesmo nesses 3, 5 anos aí para frente, focar muito nessa área aí com aluguel de equipamentos. Você quer dobrar a receita, triplicar? Porque o planejamento estratégico que você faz para 5 anos ele é muito longo, né? Sim. Muita coisa pode acontecer, mas é claro que você faz, você tem que ter um norte, você não sabe para onde está indo. Dizem que qualquer lugar serve, né? E aí você faz o 3 anos também, você vai desdobrando ele até o presente, né? Mas assim, para os próximos 3 anos, pensa em dobrar o tamanho, triplicar o tamanho da empresa? Sim, dobrar o tamanho, né, um dos focos nossos, e justamente diversificar esse faturamento da empresa com essa área de equipamentos e de eventos também. Outras receitas, gente, outras oportunidades de mercado, é isso que ele está falando. Você já atende um público. Por que vender só carne? Por que fazer só o churrasco? Por que não entregar tudo o que o cliente precisa? Isso é nova economia, isso é camada de serviços, isso é o jogo inteligente dos negócios, é o jogo infinito dos negócios. Com né? certeza. E, assim, qual que é o seu DNA? Quando a gente fala de jogo infinito também, né? Você precisa de construir uma marca, e essa marca, quando você pensa, né, em longo prazo, você fideliza cliente, você constrói de fato algo de valor, e também com faturamento, claro, com a cultura. Hoje, o que você pensa em equity? Quanto a sua empresa vale hoje? Você tem essa preocupação? Além do lucro, além do prolabore, de quanto? Porque o empreendedor, ele se torna livre, né? Claro, se ele faz a empresa ter um lucro. E eu falo que muito mais importante do que ter lucro é o que você sabe fazer com ele. Porque tem muita gente que tem lucro, mas gasta todo o lucro em passivos. Sim, com certeza. Né? Passivos em coisas que depreciam, que perdem de valor. Mas beleza, muito mais importante do que o lucro também é você pensar em quanto a empresa vai valer. Porque o empresário, às vezes, ele não pensa muito no futuro. Ele pensa que amanhã ele vai querer sempre tocar aquele negócio. Mas e se amanhã ele não quiser mais tocar aquele negócio? E se os filhos não quiserem tocar aquele negócio? E se aparecer um investidor interessado na empresa, mas a empresa tem mais dívidas do que está toda desorganizada, bagunçada, e o empresário acaba tendo um problema no colo e não uma solução? Qual a preocupação que a Churrasco.com tem em termos de marca, em termos de equity? Tá. Uma das diretrizes que a gente tem, né, na empresa, uma das coisas que a gente preza muito por isso, é realmente criar uma referência de marca e consolidar essa marca, né? Porque a gente pensa sempre na sucessão, apesar de eu ser novo, eu penso em, às vezes, passar para frente a empresa, seja para filho, né? Mas se o filho não quiser assumir, seja para um outro investidor também, para dar prosseguimento a essa área também, que é uma área que está em franco crescimento, não só no Brasil, mas principalmente em Minas Gerais, que também está aí como referência nacional na área de churrasco, por exemplo. E ainda mais se você atende, né, várias camadas de serviço, você atende com vários produtos, né? Você pode chamar a atenção de alguma empresa e se alguém chega amanhã e oferece X milhões na empresa, venderia ou não? Olha,
Atualmente eu ficaria um pouco balanceado assim, sobre pensar na proposta, mas tem que entender também todos os meios ali, né, como é que funcionaria essa transição. Entendi. E o jeito de ser da empresa? Como que a Churrasco.com é reconhecida pelo mercado? Se eu contratar a Churrasco.com amanhã, qual a marca que vai ficar? Que eu vou lembrar do Elias. Se eu contratar mais 3 empresas, qual o jeito de ser do Elias que vai diferenciar você dessas outras 3 empresas? Perfeito. Hoje a gente preza muito pela experiência do cliente do início ao fim, né? A gente entende que o cliente não só nesse pré-atendimento, mas até o pós-atendimento, o pós-evento, é importante ele ter essa experiência, né? Muito assertiva, né? Então hoje um dos diferenciais nossos é essa atenção, é esse menu voltado ali para a demanda específica, que a gente sabe que cada cliente tem a demanda específica, né? No meio do churrasco aí, às vezes você gosta de comer uma mal passada, eu gosto de comer uma bem passada, então a gente pensa em todos os detalhes, né? Acertar essas demandas assim, de forma mais assertiva para o cliente ele sente que está fazendo o evento, não ali com um padrão de menu, mas um menu voltado para ele. E você que empreende? Qual o jeito de ser da sua empresa? Se fizéssemos uma avaliação hoje com 10 clientes seu e ele comparasse você com outros 5 concorrentes seu, qual o jeito de ser? Qual parágrafo ele escreveria que diferenciaria você dos seus concorrentes? Pense nisso, hein? Isso é DNA empresarial, cultura empresarial. E não é, e não deveria ser, a da sua casa, o jeito de ser do empresário lá na vida pessoal. Eu ensino muito sobre isso nas minhas imersões, nos treinamentos que eu faço para empresários. Não necessariamente precisa de ser extensão de casa. Se o comportamento em casa for ótimo, você pode estender, mas a empresa é lugar de resultado, é de olhar para o cliente e atender o cliente da melhor forma. Então, qual é seu DNA empresarial? E se você, Elias, hoje precisar de 10 pessoas no mercado, 10 novos colaboradores, por que esses 10 novos colaboradores escolheriam a Churrasco.com para trabalhar e não outras empresas? Porque hoje é assim, nós, empresários, somos escolhidos. Não mais nós que escolhemos as pessoas para trabalhar com a gente. Antigamente, as pessoas faziam filas para fazer uma entrevista de trabalho. Hoje, as empresas estão entrando na fila. Com certeza. Alguns colaboradores começaram com a gente em uma função, já conseguiram ali cargos e funções melhores, né? Obviamente com remunerações também melhores e compatíveis ao mercado, né? Então todo esse ambiente agradável ali para estar, para proporcionar esse crescimento ali com o colaborador, a gente cria ali cursos também de aperfeiçoamento para os colaboradores, que é um diferencial hoje, né? A gente propõe eles a criar mesmo uma profissão, né? Muitos chegam ali com a disposição, mas às vezes não tem esse know-how, né? Então a gente dá todo esse know-how para ele, desenvolve esse colaborador e aprimora, né? Levando também para ele empreender, né? Quem sabe um momento também. Então esses colaboradores que às vezes têm interesse em entrar na área e ingressar na área, uma das propostas nossas é isso, né? Aprimorar e aperfeiçoar essa mão de obra. O que você diria para o público por que contratar a Churrasco.com? Qual o pitch de 30 segundos que você faria? Por que o pessoal deve contratar a Churrasco.com? Perfeito. O Churrasco.com, né, é voltado mesmo para essa experiência gastronômica. Então, um dos diferenciais nossos é proporcionar, né, esse ambiente ali do início ao fim do seu evento, sem preocupações, com a comodidade de fechar tudo dentro do mesmo ambiente, né, dentro de uma mesma plataforma. Então, venha com a gente que é um dos diferenciais do Churrasco.com. Muito bom, Elias. Muito obrigado pela sua participação com a gente. Espero que vocês tenham gostado e esperamos te ver em breve novamente. Sucesso aí para sua empresa. Obrigado. Né? Espero aí a gente queimar uma carne junto, fazer uma costela junto. Quem sabe um dia vai ser um prazer. Será um prazer. Empreender não precisa ser um fardo. Espero que esse papo tenha sido inspirador para você e tenha ajudado você a construir algo de valor para o mercado, para você e para as pessoas que confiam no seu trabalho. Até o próximo Felicidade Empreendedora.